Olá, estamos aqui mais uma vez com ele, Valdevan Noventa. E eu tenho algumas perguntas que eu gostaria que você esclarecesse a dúvida de vários trabalhadores da classe trabalhadora envolvida com o transporte coletivo do estado de São Paulo. Valdevan, o que significa para você o dia de hoje? O dia de hoje é um dia histórico para mim, um dia marcante, um dia que a gente retoma a luta dos trabalhadores à frente de um grande projeto, que é voltar a ser o presidente dessa categoria depois de tanta perseguição. Então eu digo que o dia de hoje é marcante, é um dia histórico, um dia que Deus preparou para nós. Eu sabia que esse dia ia chegar. Então, depois de umas visitas nas garagens, a gente volta lá atrás, numa grande reflexão. Tudo que a gente tem passado e passou. Valdevan, qual o sentimento que vocês têm, neste momento, prestes a assumir novamente a presidência do Sindimotorista? O meu sentimento, não vou dizer que é de vingança, não. Mas o meu sentimento é de justiça. Fazer justiça em cima das injustiças que foi cometida, não só comigo, e quando faz comigo, faz com a minha família, com meus amigos, né? E também com a nossa categoria. Então, eu digo para você, nós vamos fazer justiça. Pode parecer redundante, mas você tem sede de justiça? Na verdade, assim, você colocar tudo no lugar, você vai acabar fazendo a justiça. Porque você vai dar transparência em tudo que vem acontecendo. E não tem como você não fazer justiça, você indo buscar a verdade. Tá certo? Para mostrar a verdade. Eu estou há mais de um ano sendo penalizado, massacrado, humilhado, tá certo? Como essa categoria também vem passando por isso. Você se sente o legítimo representante dessa categoria? Eu digo para você que hoje não tem uma outra liderança para representar essa categoria, a não ser eu. Porque é o cara que tem coragem, aptidão e é o escolhido. Qual será a sua primeira ação ao assumir a presidência? Boa. Essa é boa. Nós precisamos esclarecer para a categoria quem de fato, realmente de fato, lesou essa categoria. Quem de fato lesionou a categoria, levando a terceira hora extra, que já estava concedida pela Justiça, pelo Tribunal do Trabalho, a terceira hora extra, 100%, e o PLR que eu deixei na Justiça, a qual as empresas entrou com embargo, tá certo? Então, se dava como certo, eu já tinha afastado companheiros das garagens que formavam essa comissão, que o tribunal dizia que era para formar uma comissão de trabalhadores por empresa, 3 companheiros, para negociar a forma de pagamento do PLR, a qual o teto máximo era R$ 2.500. Então, a primeira atitude minha, para esclarecer, eu vou ter que afastar os envolvidos. Primeiro o presidente da pasta, que era o Nailton. E ele disse para mim, no seu mandato, estava no mandato, que o presidente, o tal de Crisinho, disse que estava negociando com as empresas, e se as empresas chegassem no número, no valor que ele queria, os trabalhadores não teriam o PLR. E isso aconteceu. Então, eu tenho aí uma quantidade de diretores envolvidos que eu sou obrigado automaticamente a instalar a comissão de ética e automaticamente afastá-los para apuração, porque jogaram nas minhas costas. Quiseram jogar aqui
nas minhas costas para eu carregar esse desgaste, tá certo? De ter recebido o PLR dos trabalhadores, sendo que quando eu fui afastado, o PLR estava na justiça, no Tribunal do Trabalho. E após o meu afastamento, eles negociaram e nada o cedeu para os trabalhadores. Então, a primeira atitude minha é afastar os envolvidos. Vou te fazer uma pergunta que não estava no roteiro. Isso existe em forma de dinheiro, em forma de espécie para eles? Não tenha dúvida. Como é que o patrão vai negociar um valor que é da categoria, não apareceu para a categoria, ele não vai dar em outro tipo de benefício a não ser em dinheiro. Essa é a grande realidade. Então, quem viu os estradalhaços que fizeram comigo na televisão, o sensacionalismo que fizeram na televisão, realmente, de fato, é Valdevan, porque os caras levaram o PLR e jogaram a culpa em cima de mim. Aí vem a televisão, pá, madeira, investigação, invasão das suas casas, busca e apreensão em todas as casas minhas ou em todos os imóveis meus, vamos dizer assim. Não acharam R$1, graças a Deus. E agora eu tenho a oportunidade de provar quem de fato lesionou a categoria, quem de fato levou o dinheiro dos trabalhadores, quem de fato levou o PLR e a terceira hora extra 100%, que já era dada como certo, o trabalhador já tinha o direito de receber a terceira hora extra 100%. Isso foi no julgamento no tribunal. Então eles negociaram e jogaram a culpa aqui em cima do criminoso. O criminoso para essa categoria é Valdevan e para a sociedade. Mas graças a Deus, a verdade vem à tona. A verdade vai aparecer. Nós sentimos que nas respostas você tem um sentimento muito certeiro de que você vai voltar à presidência. Depende do que e o que te faz se sentir presidente. Olha, graças a Deus, eu tenho visitado as garagens, eu tenho falado com vários trabalhadores de todas as garagens. Graças a Deus. Graças a Deus. E os trabalhadores é um clamor pela nossa volta. Então eu creio que esse inquérito está ao fim na justiça. E que por esses dias a justiça vai determinar, vai tirar ali as punições que existem, vamos se dizer, né? Me proibindo de eu assumir a presidência. Como esse inquérito fizeram um enfeite a pavio, vamos se dizer, um enfeite a pavão, não está mais aqui na Justiça de São Paulo, está na Justiça de Sergipe, tá certo? Eu estou crente da minha absolvição, Eu estou crente disso. Então está chegando, a hora está chegando. E aí eu tenho certeza que eu volto à cadeira desse sindicato. Voltando à cadeira de presidente, quais são os 3 principais projetos que serão implantados pelo ex-presidente que retorna? Olha, primeiro é o esclarecimento de tudo isso. É buscar a verdade para o trabalhador. Que é sanar uma dúvida que o trabalhador tem até hoje. Sanar essa dúvida. E quando eu falo de sanar essa dúvida, é o trabalhador que pergunta: quem de fato levou o nosso PLR? Ou a terceira hora extra? Certo? Então, quais os principais projetos? Para mim, primeiro é essa, dar uma clareza nessa bagunça que se fizeram com a minha vida. Tirar essa nuvem negra que paira sobre muito os trabalhadores. Sobre e que eu já sinto que essa nuvem já está passando. Porque nas minhas visitas na garagem, né, essa somatória de trabalhadores, dessa massa de trabalhadores nesse projeto inovador conosco, hoje, Grupo Renovação, hoje, Grupo Resistenciação, né, me perdoa, o Grupo Resistenciação, essa somatória de liderança das garagens, eles já comprovam a minha inocência. Eles já entenderam que Valdevan foi vítima de um golpe, vítima de uma armação, vítima, né, de um plano maligno para me destruir. E destruindo Valdevan, destruindo a categoria.
Então, eu digo para você, os principais projetos, primeiro é dar essa clareza para o trabalhador. Depois, né, nós temos aí pela frente uma questão que vem matando a categoria, que é essa 1 hora de almoço sem remuneração. Ela até pode existir a 1 hora de almoço, mas desde quando ela for remunerada, tá certo? E o terceiro é nós acabarmos essa opressão em cima do trabalhador. O trabalhador não está aguentando mais. É perseguição, é multa para tudo quanto é lado, é avarias. O trabalhador trabalha praticamente para pagar dívida da empresa. E para sua família, para dentro da sua casa, pouco leva. Pouca coisa leva. Então, eu acho que nós damos um novo animato a essa categoria. Porque os trabalhadores estão trabalhando dessa forma. Você pensa numa injeção de ânimo para que eles voltem a realmente trabalhar com ânimo, com coragem e reedificar a categoria. Muito bem. É isso mesmo. Ela está precisando. A categoria precisa ter esse reânimo. Saber quem de fato representa ela. Porque hoje ela está abandonada. Hoje ela está sendo perseguida pelos próprios diretores do sindicato. Há um conluio dos diretores, não vou dizer de todo, mas da grande maioria, tá certo? Principalmente dos meus opositores, que hoje, se um trabalhador olhar para você, que é da oposição, né, ou se identificar com você, no outro dia, ele está ou mandado embora, ou transferido de horário ou de tabela. Então, o trabalhador hoje, você convida ele para vir numa reunião, ele tem medo. Muitos hoje estão dentro da base dizendo assim, eu voto com 90, eu vou caminhar com resistenciação, mas eu não posso me identificar. Porque a opressão está muito grande. Mas eu digo para os trabalhadores nesse momento, chegou a hora da libertação. E a libertação é Valdevan 90 com o grupo Resistenciação. Para encerrar nossa pequena entrevista, eu queria te fazer a derradeira indagação e saber se você tem realmente coragem de nominar quem são os seus adversários, porque existem adversários e inimigos. Você consegue definir? Eu consigo. Claro, nós estamos aí no pleito eleitoral, nós temos adversários de outras chapas, tá certo? Nós temos pela frente aí o poder público, que vai trabalhar a todo custo para ajudar principalmente a chapa atual do sindicato, encabeçada pelo senhor Edivaldo, junto com o seu grupo Direção Certa ou Direção Torta, sei lá o quê, tá certo? Os caras só mudou de cor de camisa, de vermelha para azul, tá certo? Esse é um dos principais que nós vamos enfrentar, porque ele continua sabendo mentir, enganando o trabalhador, né? E agora juntou com os outros filhos mentirosos no meio dessa chapa. É um deles, adversário nosso. E o outro é o setor patronal, né? Que vai jogar pesado a favor desses caras, que é a chapa do patrão. A chapa direção torta, ou direção certa, resgate e raiz, é a chapa do patrão, é a chapa do poder público, é a chapa do vereador. Então esses são os principais adversários. Mas nós vamos conscientizá-lo, a categoria, tá certo? Quem de fato o patrão quer que esteja na presidência? Valdevan, nem poder público, nem patrão, jamais quer Valdevan de volta na cadeira do sindicato. Então os caras vão jogar pesado. Então esses são os principais adversários nossos. Mas nós temos capacidade e coragem de enfrentar e derrotá-los. Essa é a segunda que não estava no roteiro, nós já estávamos terminando, mas a sua fala nos inspirou em fazer mais uma pergunta. Você fala veementemente a respeito do poder público. O poder público não deveria estar ao lado do povo, ao lado da classe trabalhadora? Pela sua fala, não aparenta ser isso. Olha, na verdade, assim, o poder público, se tivesse a Secretaria de Transporte realmente administrando o transporte da cidade, né, debatendo, negociando a questão do transporte, era uma coisa totalmente diferente. Era um órgão público, né, que tem lá um secretário que viria discutir
as questões referentes ao transporte da cidade. São Paulo vem aí ao longo dos anos, essa pasta pertencente a um vereador da cidade, que é o presidente da Câmara de São Paulo, vereador da Câmara de São Paulo, presidente da Câmara de São Paulo, que é ele que toma a frente, é ele que negocia, é ele que vem à frente. Por isso que nós tivemos vários embates. Nós tivemos embate para a vacinação dos trabalhadores, nós tivemos embate contra a redução da frota e tivemos um embate maior ainda, né, para rasgar um aditivo que desempregava os companheiros cobradores e cobradoras da cidade de São Paulo. Tá certo? Então, eu tive vários embates. Embate para a negociação da campanha salarial, tá certo? Não foi um só embate, tá certo? Então, é ele que representa essa pasta. Secretário só existe no papel, na prática é o vereador. Então, nossos embates confrontos foi direto. Ao vivo em televisão, lá pessoalmente, né? Dentro do Palácio de Governo e assim sucessivamente. Então, nossos embates não foi fácil. O vereador quer um cara que bata de frente, que bateu de frente, fizemos ali rasgar um aditivo que já estava na licitação, que as empresas já tinham aceitado, que iria retirar os cobradores. O vereador vai querer um presidente que bateu de frente contra a redução da frota e aos poucos foi retornando a frota, né? Qual tinha reduzido mais de 20%, 30%. Natural ou normal. Normal. Ele vai querer um cara que bateu de frente dentro do palácio para buscar a vacina, porque tinha categoria como uma categoria essencial, mas nós éramos a última a tomar vacina. E nós já tínhamos perdido aí mais de 700 companheiros, motoristas, cobradores, manutenção, fiscal, que vieram a falecer com a pandemia. E aí eu tive... É uma categoria que carrega outras categorias. E então, a categoria da saúde, que é importantíssima. Para você ver. Então, assim, dizer que essa categoria é essencial e na prática não ser, eu tive que fazer a luta, eu tive que fazer o embate. Tá certo? Onde o vereador chegou na mesa lá foi discutir finanças. Veio falar que o Estado tinha financiado não sei quantos milhões para o transporte, blá, 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 e que não estava demitindo ninguém. Mas não estava demitindo ninguém porque nós tínhamos um embate aqui conosco. Mas a vacina, em nenhum momento, né, ele nos liberou. Em nenhum momento. Se eu não preparo, né, um movimento no transporte, no Estado, não foi só na capital, não. Eu tive que me reunir com outros sindicatos. Né, mais de 40 cidades que iam se mobilizar junto comigo, que estavam mobilizadas junto comigo, tá certo? Para nós irmos buscar, fazer uma manifestação para ir buscar a vacina. E aí foi que o prefeito Dória, né, entendeu que realmente, de fato, essa categoria era essencial. Mas foi preciso nós alarmar, né, ameaçar com o movimento, ameaçar com manifestação para ir buscar a vacina para os nossos trabalhadores. Então, jamais eles vão aceitar um cara desse que bate de frente, né, que coloca em primeiro lugar os trabalhadores, tá certo? E não seus acordos aí que nego se fez aí e levando os direitos dos trabalhadores. Valdevan é madeira. Valdevan, isso já está se tornando uma entrevista um tanto quanto maior do que nós imaginávamos. Você falou muito sobre a classe trabalhadora e citou parte dela, que são os cobradores, que pelo menos nos municípios em torno da capital, não podemos precisar aqui, não temos esses números, mas são muitos que já não tem mais cobrador. Boa pergunta. Para falar a verdade, é onde mostra o nosso comprometimento com a luta dos trabalhadores. Essa é a maior comprovação. Você falou muito bem. Cidades metropolitanas não tem mais o cobrador. E São Paulo tem. Por que será que São Paulo tem? Lá não existe mais lei. Existia uma lei. 13.207, a qual eles derrubaram na justiça, numa votação na calada da noite. Tá certo? E quem passou a ser a lei, eu que represento essa categoria. Sindicato. O sindicato. Essa é a maior comprovação do meu comprometimento com essa categoria. Aí você acha que o poder público, setor patronal, quer um cara desses à frente do sindicato? Um cara que bate de frente e está aí. As empresas metropolitanas já tirou o cobrador há muito tempo. Eu não sei há quanto tempo, 6, 7, 8 anos. E em São Paulo ainda existe.
esses pais e mães de família trabalhando, levando o sustento da sua casa. Porque o cobrador, eu entendo que não é simplesmente um cobrador. Ele é um auxílio tanto para o motorista como para a própria população. Para a própria população. Então, ele exerce diversas funções sociais dentro dos ônibus. Se quer um transporte de qualidade, tem que ter o cobrador. Nós não pode ser uma gazarra, um ônibus que só tem um funcionário, um motorista, que tem que ter total atenção ao que está fazendo, tá certo? E a população, a Deus dará dentro do ônibus. Hoje, ônibus com 100 e poucos lugares, 200 lugares. Então, por isso que defendemos o emprego dos companheiros e companheiras, cobradoras e cobradores de ônibus na cidade de São Paulo. Valdevan, nós vamos encerrar por aqui hoje, mas prometendo que antes das eleições nós voltaremos com pelo menos mais 2 entrevistas como essa. Eu quero te fazer o desafio. Você volta? Com certeza. Mais uma vez, agradecemos a todos e voltaremos com mais questões para que você possa nos responder. Muito bem, com certeza. Estaremos juntos.